Olá você, meu amigo, minha amiga. Bom dia, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, você que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita. Hoje nós prosseguiremos com as reproduções dos programas que são realizados e transmitidos pela Web Rádio Estação da Luz, no trabalho do nosso querido irmão Elias Tavares, nosso Tavares. Ele entrevista o irmão Paulo Henrique de Figueiredo, que fala sobre as cartas de Kardec. Foram quase 3.000 cartas que foram guardadas por Kardec, ele ia fazer a mudança, e no dia que desencarnou, esse material estava todo guardado, estava encaixotado para fazer a mudança. Fala também das pesquisas do pesquisador Canuto de Abreu, paulista. Ele estabeleceu contato com os contemporâneos de Kardec, lá em Paris, e fez um trabalho extraordinário, escreveu cerca de 40.000 documentos acerca de tudo isso. Falam também sobre os 4 evangelhos que, de certa forma, eram uma proposta para distorcer a ideia, ou seja, o conceito da moral espírita, e aqueles evangelhos tinham o propósito de subverter, manter o status quo que havia com as religiões anteriores. E aí é um trabalho que você não pode perder. Nós queremos lembrar que a página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo desta página é reunir no mesmo lugar o maior acervo possível de matérias espíritas, livros, textos, as obras da codificação já publicadas, entrevistas, áudios e palestras espíritas, para que você encontre no mesmo lugar esse acervo que vai lhe interessar para suas pesquisas, os seus estudos e para o seu lazer. Portanto, a nossa página tem como objetivo reunir no mesmo lugar o maior acervo possível de matérias espíritas que vai lhe interessar. Nós queremos lhe agradecer por nos acompanhar aqui na página Estação da Luz Espírita, e agora vamos ao programa, sem maiores delongas, agradecendo a sua atenção. Vamos ao programa número 3, As Cartas de Kardec, com Paulo Henrique de Figueiredo, entrevista dada a Elias Tavares, transmissão da Web Rádio Estação da Luz, em 24 de setembro de 2020. Muitíssimo obrigado por estar conosco e vamos ao programa. Muito boa noite, minha amiga, meu amigo, minha irmã e meu irmão. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Estamos aqui hoje na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão e do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, além, lógico, do movimento espírita aqui do Rio Grande do Norte. E 19 horas é o horário do programa Estação da Luz dentro da Web Rádio. E hoje, um momento de muita felicidade, porque o nosso querido Paulo Henrique de Figueiredo está conosco fazendo esse programa sobre um livro, vamos dizer, Autonomia, mas as cartas que conseguiram se recuperar, cartas, verdadeiras preciosidades do punho do próprio codificador, nosso querido Allan Kardec. E Paulo vai vir falar sobre essas e outras coisas. Meu amigo Paulo, muito obrigado pela sua participação. Que a paz, o amor e a harmonia do Cristo esteja sempre em seu coração, meu querido. Boa noite, Tavares. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando a respeito do Espiritismo e da obra de Kardec, né? Agradeço aí a participação dos amigos que estarão conosco. Ficaremos aqui prontos para tratar do assunto e contar as coisas extraordinárias que ocorreram após a morte de Kardec no trabalho de recuperação das suas ideias originais, né? Muito bem, coisas extraordinárias mesmo. A gente já leu assim superficialmente, já ficamos impactados, né? Então, mas nós somos uma rádio espírita e, no caso, um programa assim, nós vamos fazer aqui uma prece e uma leitura do Evangelho para podermos iniciar e fazer a apresentação do nosso querido Paulo Figueiredo. Então, vamos pedir em forma de prece, em forma de bênção, de amor, de solicitude, de permissão, que o nosso querido Mestre Jesus, através dos seus trabalhadores incansáveis, possa permitir que naquele clima
de muita paz, de muito amor e harmonia. Que os conhecimentos que aqui vão ser trazidos pelo nosso irmão Paulo, que ele possa ser incluído para que cada vez traga mais luzes a esses conhecimentos e a esses ensinamentos imorredores do Espiritismo. Se conosco, Jesus, e permite que em teu nome, mas sobretudo em nome do Pai Amantíssimo, nós possamos iniciar o nosso estudo na nossa web rádio nesta noite feliz. Depois da prece, vamos ao Evangelho. Eu pensei aqui o capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O item 1, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Isso está em Mateus 5, 5. Então, aqueles que são brandos, com certeza irão herdar a terra, como fala o nosso querido Jesus de Nazaré. O nosso querido Paulo Henrique de Figueiredo, ele é administrador de empresa, pesquisador, palestrante espírita, autor do livro Revolução Espírita, Teoria Esquecida, de Allan Kardec, e também autor do livro Mesmer, A Ciência Negada e os Textos Escondidos, obras que resgatam a ciência do magnetismo animal, considerado por Allan Kardec, né, a ciência irmã do Espiritismo. É também apresentador do programa de rádio Universo Espírita, Pensar e Viver com Liberdade, da TV Mundo Maior, o programa Livre de Pensamento, e a sua obra-prima até agora, né? Mas mais frente deve ter mais coisas fundamentais, o livro Autonomia, que foi lançado há um ano atrás e que traz revelações realmente fantásticas e esclarecedoras. É com esse nosso irmão que nós vamos hoje trabalhar as cartas de Kardec. Meu amigo Paulo, que a sua verve possa inundar a nossa rádio de conhecimento. E eu começo a perguntar, como foi que tudo isso começou? Foi logo realmente após o desencarne do nosso querido codificador, que toda essa trama começou a se desenrolar? Veja, Allan Kardec, ele em várias partes da sua obra, né, em muitos artigos na Revista Espírita, também na Gênese, ele vai comentar que ele não poderia, nas obras dele, né, estabelecer a história do Espiritismo. Seria necessário que o material, os artigos, as cartas, as fontes primárias como um todo, elas ficassem acessíveis aos comentadores e pesquisadores para que a história do Espiritismo se estabelecesse, não por meio de boatos ou opiniões ou visão secundária, né? Mas sim diretamente dos documentos. Então, o que Kardec fez? Ele começou a reunir, ele mesmo começou a exercer esse trabalho de reunir em seu escritório, no armário que ele dedicou para esse fim, todos os documentos necessários para que a história dele, da família dele, da instauração do Espiritismo, das dificuldades que a doutrina enfrentou, a própria estabelecimento da doutrina, e como ele fez as obras, a organização da Sociedade Parisiense, todos os documentos necessários para que no futuro fosse possível compreender tudo isso, ele foi separando as cartas mais importantes e assim por diante, até formar um portfólio que gira em torno de 3.000 documentos, dentre os milhares que ele tinha das comunicações, dos diálogos com os espíritos, das cartas recebidas, das cartas respondidas. Dentre as mais importantes, ele foi reunindo no seu armário, e ele estava, no seu último dia de vida, reunindo esses documentos e as últimas caixas em seu escritório para que ele procedesse à mudança, porque ele estava entregando aquele prédio, né, que ele fez uso ali durante muitos anos, né, para pesquisa do espiritismo por meio da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas,
E ele estava se mudando para 2 locais, né? Ele tinha instituído uma livraria na Rua de Lille e no terreno da Vila de Ségur, que ele havia comprado, onde ele organizou a sua residência, onde ele tinha feito várias casas, ele pretendia ali instaurar a proposta do espiritismo, o desenvolvimento dele, né, de uma forma participativa, coletiva, né? Então, no último dia, exatamente no dia da mudança, ele desencarnou. E aí começou uma saga com relação a esses documentos, né? Para que eles pudessem, só agora, no nosso tempo, na nossa geração, olha quanto tempo se passou, é que eles vão se tornar públicos, né? Nós já temos hoje, num convênio da Fundação Espírita André Luiz Afeal, com a Universidade Federal de Juiz de Fora, um convênio para a disponibilização das cartas transcritas e traduzidas, né, e comentadas, né, no portal Allan Kardec, que foi estabelecido para se tornar, né, o maior repositório de documentos originais de Allan Kardec e do Espiritismo. Então, é um passo muito grande que estamos dando, nós, espíritas, para o estabelecimento da história do Espiritismo em fatos, né, como Kardec. Paulo, desculpa interromper. Os 3.000 cartas, o que foi que conseguimos recuperar dessas, como você disse, quase 3.000 documentos que ele guardava ali, estava naquela mudança? O que conseguiu chegar até os dias atuais, de fato e de direito, vamos dizer assim? Praticamente tudo está recuperado, né? Esses documentos, no decorrer do tempo, acabaram se dividindo em alguns lotes, né? Uns 3 ou 4 lotes. O lote principal, com as cartas mais significativas, estavam com o Canuto Abreu, o grande pesquisador Canuto Abreu, que, se você quiser, a gente pode contar a história de como ele teve contato com as cartas. Olha aí, seu Silvino Canuto de Abreu, de Tatuapé, né? São Paulo, ele é de 1892 e 1990 foi uma grande existência e de uma importância fundamental, porque, se não me falha a memória, ele foi 2 vezes a Paris, acho que nos anos 20, 30 e depois nos anos 50, 60, foi um negócio mais ou menos assim. Então, ele foi um pesquisador emérito. Você poderia trazer à baila quem é e a importância de Canuto Abreu para que esses quase 3.000 documentos hoje estejam guardados e colocados à disposição de todos? Nesse pequeno relato que nós acabamos de ver aí, né, nós vemos que ele foi advogado, que ele foi farmacêutico, que ele foi industrial, né? Ele trabalhou muito em muitas coisas. E ele também foi um dedicado pesquisador da doutrina espírita. Isso teve início quando ele participou no começo do século, na FEB, no começo do século XX, né, da revista O Reformador, e ele, em seus relatos, porque ele deixou mais de 40.000 páginas redigidas, com artigos, com opiniões, com até livros, né, e isso tudo faz parte do acervo Canuto Abreu. O Canuto Abreu, ele começou a perceber que entre o que ele estudava em Kardec e o que estava ocorrendo, né, no Brasil com relação às influências, né, do Jean-Baptiste Rostand e os 4 Evangelhos, que um grupo da FEB vinha adotando como sendo um livro que iria concorrer ali com o pensamento original de Kardec, ele começou a achar que isso não era um caminho adequado. E o que ele fez? Ele começou a se corresponder na França com aqueles pioneiros fiéis a Kardec que estavam ainda no final da vida, mas estavam ali ainda ativos, né? Conscientes, né? Que é o Flammarion, Leon Denis. É verdade que ele chegou a conhecer pessoalmente o Leon Denis, o Canuto Abreu? Não só o Leon Denis, como o Gabriel Delane
né, como o Camille Flammarion, e não conheceu só pessoalmente, ele esteve na casa deles, conheceu a biblioteca e conversou longamente. Antes dele ir para a França, por volta de 1920, ele já tinha se correspondido por carta. E esses pesquisadores tinham alertado a ele que essas ideias, né, ligadas a Rustang eram um desvio da proposta original, né, que esse livro, Os Quatro Evangelhos, estava implantando no meio espírita uma visão da moral que não era a dos espíritos, mas uma visão da moral ligada aos dogmas, imaginando a vida como sendo um castigo divino, né, imaginando uma culpa original do espírito que teria sofrido uma queda, enquanto que em Kardec a ideia fundamental é que a alma se desenvolve, né, por meio, desde simples ignorantes, pelo seu próprio esforço. E as dificuldades que ela enfrenta na vida não são castigos, são oportunidades. No primeiro momento, a oportunidade de conquistar a inteligência, de conquistar o livre-arbítrio, o discernimento, né? E depois a oportunidade de ampliar as suas virtudes, ou mesmo, se ele tenha desenvolvido por sua própria escolha uma imperfeição, é por meio da escolha livre e consciente que ele vai superá-la, né? E o instrumento para isso é o enfrentamento das dificuldades da vida. É isso que traz o esforço e a possibilidade de desenvolvimento. Então, a doutrina espírita, ela propõe uma teoria moral completamente diferente da teoria das religiões do passado. E a tentativa dos quatro evangelhos, né, que ficou absolutamente à margem na época de Kardec, né, era tentar sobrepor a proposta de Kardec essas ideias dogmáticas do passado. Mas, Paulo, o João Batista Rousseff, ele morreu em 1880, 1870 e pouco. Foi o Lemarie que realmente começou a fazer essa mistura extremamente dogmática, quase teosofista? Veja só, o Jean-Baptiste Rousseff, ele foi um instrumento daqueles que eram os inimigos invisíveis do espiritismo, né? Os espíritos que queriam a manutenção do mundo velho, os dogmas, né? A submissão do povo, né? A fé cega, a obediência passiva, né? Imaginar Deus como sendo um Deus que castiga, que culpa, né? Então, o Espiritismo vem superar essa visão e demonstrar que é um Deus que rege o universo por meio de leis naturais e sempre fundamentando a evolução do espírito na liberdade, na responsabilidade pessoal. Então, o Rustang foi seduzido por esses espíritos que, olha só, pegaram ele pelo orgulho, pela vaidade, porque disseram assim a ele: olha, Rustang, Kardec, ele deveria só ter dado início ao espiritismo. Depois ele teria que ter se recolhido e nós escolhemos um novo Messias com uma evolução espiritual muito acima dos seres humanos, para poder trazer os ensinamentos dos espíritos que não são como aqueles que atenderam Kardec, que eram medíocres. São essas palavras usadas na época, né? Mas sim espíritos de luz que precisam de um Messias, né, também iluminado, para trazer a verdade da moral. Então, é assim que os espíritos anunciaram para Rustang a sua missão. O que demonstra que exatamente são todas as características de um processo obsessivo, né? Sério, né? E ele cedeu a esses apelos e se considerou o grande Messias, e que Kardec estava levando o espiritismo para um caminho equivocado na cabeça dele, né? Então, ele, até o final da sua vida, ele lutou para impor ao meio espírita os seus pensamentos, e depois ele deixou a sua fortuna para um discípulo dele, que se chamava Guérin. Então, o Lemarie, ele sofreu e aceitou o assédio do Guérin
O Lemarie, quando ele passou a participar da Sociedade Anônima, né, que é a continuação das obras de Kardec, ele era antes um alfaiate e ele estava enfrentando, né, uma falência, né? Então ele estava sem recursos, a família estava sem recursos. E quando o Guérin se aproximou dele e ofereceu muito dinheiro, né, para que ele implantasse as ideias de Rustang no meio espírita, o Lemarie aceitou. E acabou se tornando um instrumento, né, de deturpação de toda a obra de Kardec, né? Então, na Revista Espírita, artigos começaram a sair com as ideias inversas da de Kardec, né? As defesas de Rustang. Alguns folhetos ou livretos começaram a ser distribuídos junto à Revista Espírita. Um deles, por exemplo, era um livreto defendendo Rustang e atacando Kardec, dizendo que Kardec não foi muito orgulhoso e não soube abrir caminho para o Rustang. Um outro livreto é A Queda segundo o Espiritismo, impondo na proposta do Espiritismo ideias que não pertenciam, né? Depois também, no próprio Rustanguismo, nas próprias ideias dos 4 evangelhos, está a ideia de karma, né? Que seria, assim, a reencarnação como castigo pelo erro cometido, e não a reencarnação como oportunidade para a conquista das qualidades e superação das imperfeições, como os espíritos propõem na obra de Kardec. Então, ocorreu, por fim, Tavares, a sociedade, o controle da sociedade foi vendido para o Guérin. Ele se tornou como se fosse o proprietário. Sócio majoritário. O sócio majoritário com plenos poderes de fazer o que ele quisesse da Revista Espírita, das obras de Kardec e assim por diante, né? Com relação à Gênese, em 1872, o Lemarie publicou uma obra de Kardec, a Gênese, com alterações, né, que não poderiam ter sido feitas após a morte de Kardec. Porque esse livro já estava registrado, porque a Biblioteca de Paris registra, né? E você não pode lançar um livro, acho que segundo meu amigo Soares, desde 1700 e uns quebradinhos, você não pode lançar um livro sem ter esse registro. E estava lá registrado lá a Gênese, né? Kardec teria que ter feito isso. Quando você lança um livro ou faz qualquer mudança nele, você precisa fazer um depósito, né? Esse depósito, em verdade, é a garantia de que a alteração foi feita pelo autor. Se o autor em vida, né, não faz um depósito ou não corrige, por algum erro não ocorre o depósito e na edição seguinte ele deposita, se isso não ocorrer em vida, né, você passa a ter uma adulteração, que é um conteúdo que não foi feito sob as vistas do autor, né? Existe, Tavares, uma diferença entre direitos autorais e direito moral de uma obra. Todas as obras, viu? Isso não é só para Kardec, é para todo mundo. Todas, lógico. Você tem o direito autoral, que a venda do livro, parte dela cabe ao autor, e esse direito autoral se transmite por herança, né? Pode ser negociado, vendido. Agora, o direito moral sobre uma obra é um direito que é do próprio autor, que não se transfere para ninguém. Você não pode tirar, então, né? O autor ele pode mexer na sua obra até o seu último dia. Mas ninguém mais, nem mesmo os parentes, ninguém pode alterar uma obra depois da sua morte. Então, isso é uma lei universal e é muito importante para preservar o pensamento do autor, né? Me diga uma coisa, essas cartas que Kardec a gente conseguiu, ele já mais ou menos percebia que isso poderia ocorrer? Alguma dessas cartas ele já ventilava essas possibilidades ou foi algo realmente que ocorreu a posteriori? Foi absolutamente inesperado. Eu acredito que Kardec jamais imaginaria, né, que ele imaginava e sempre falou isso, né, que o espiritismo seria combatido, que seria falseado, e ele sempre resguardava a todos os leitores e pesquisadores interessados no espiritismo que a garantia de que o conteúdo seria preservado
estava na leitura das suas obras. E isso ele falava desde o início, desde o primeiro ano até o último. Ele dizia, olha, quem quer conhecer o Espiritismo, leia suas obras, leia todas, porque é nelas que você vai encontrar a verdadeira proposta do Espiritismo. Então veja que alterar a obra de Kardec após a sua morte é terrível isso, né? Mesmo porque nem precisamos nos preocupar se a alteração é boa, se é ruim, se foi ele que preparou ou não foi. O que importa é que, como foi feito após a morte dele, ele não estava ali para fiscalizar e dizer se realmente era o que ele teria alterado. Então, isso não vale só para Kardec, como eu disse, vale para qualquer autor, e a garantia é o depósito. Até mesmo para a gente confirmar, né, o conteúdo, as citações, e até mesmo se a gente quiser confirmar a tradução, né? Nós temos que fazer uso do depósito, do exemplar depositado, que, em virtude do progresso, né, da comunicação e dos recursos, hoje, a grande maioria dos documentos, dos livros depositados estão digitalizados, o que permite que a gente faça essa conferência, né? Então, o importante aqui é que essa adulteração da obra de Kardec e da Gênese é apenas a ponta do iceberg. Né? Mas se essa adulteração ocorreu já no início, no final do século passado, para o início do século XIX para o século XX, as pessoas, de uma forma geral, não perceberam o próprio Canuto tem, dentro daqueles 4 mil, quase 40 mil documentos, ele já ventilava alguma coisa antes de chegar a esse fato realmente que foi comprovada a adulteração? Sim, quem percebeu que o livro foi adulterado foi Henry Souls. Em verdade, ele foi alertado por um amigo de Lemarie. Então, com o Lemarie ainda em vida, né, e os espíritas que são fiéis a Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, Bert Fropo, né, todos eles foram orientados por comunicações de Allan Kardec, dizendo assim, olha, a sociedade original se desviou. A revista espírita não transmite mais as minhas ideias. Vocês precisam criar uma nova sociedade e um novo jornal. Né? Todos esses fatos que nós estamos relatando aqui, eles foram apresentados numa obra clássica, né? Que é O Legado de Allan Kardec, de Simone Privato. Né? E nessa obra, além de todos os documentos originais que comprovam a adulteração, ela também fez um resgate histórico e demonstrou, né, que Kardec transmite aos seus pioneiros fiéis, né, a necessidade de criar uma nova sociedade, e ela foi criada, que foi a União Espírita Francesa. E o novo jornal também foi criado, que era o Le Spiritisme. E eles denunciaram nesse jornal que a proposta espírita não só estava sendo desviada, como o interesse econômico tinha tomado, né? Tomado conta de tudo, né? Isso, e aí eles fizeram uma organização e um jornal totalmente filantrópico. A mãe do Gabriel Delany, junto com outras senhoras, faziam todo o trabalho de separar os papéis, de organizar, de mandar os documentos pelo o jornal pelo correio, empacotar, tudo isso era feito, e todos eles que participavam do jornal, todos eles eram voluntários. Todo mundo que participava da Sociedade a União Espírita também eram todos voluntários. E foi muita gente, viu? Tinha mais de 400 espíritas no dia da inauguração. E, veja, eles, num artigo de Henry Souce, que chama-se A Infâmia, eles denunciaram a adulteração. Mas nós tivemos que esperar o nosso tempo e o lançamento da obra da Simone Privata, em virtude do acesso aos documentos, né? Naquela época era quase impossível você encontrar os documentos de comprovação, né, da adulteração. E depois da organização que foi feita na França, o cuidado que eles tiveram com o registro da documentação, só depois disso é que foi a era digital, né? Que foi possível a Simone Privato ir até Paris, e depois de um exaustivo trabalho, conseguir recuperar a documentação que prova.
Muito bem. Tem uma Agora, pergunta as aqui do cartas surgiram Facebook. depois, viu, Tavares? Hã? As o quê? cartas surgiram depois do trabalho da Simone Privato, né? Lógico, lógico. Mas aqui nós temos uma pergunta aqui do Face, é o Alexandre Santos, que inclusive faz a apresentação do programa aqui conosco na terça-feira de manhã. Essa adulteração mudou o que na obra original? Nós estamos falando aí da Gênesis, né? Olha, mudou em mais de 400 trechos, né? Nós tivemos o último capítulo totalmente desfigurado. A Era Nova? A É, Era Nova? isso, o último capítulo Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Os tempos chegados, basicamente, é a Era Nova, né? Esse aqui é a versão que a FEAL lançou. Existe Certo. uma versão do CELD também, que é em português, do original, e nós temos também em todas as outras línguas, né? Em francês, em espanhol, e já está se fazendo a tradução em inglês. Todas as versões já voltaram para o original. Pro original. O capítulo último, Os Tempos São Chegados, agora nós estamos com a tradução adequada, porque na versão de adulterada, você quase não consegue entender. E depois, por todo o livro, parágrafos, trechos, né? E até seções inteiras foram retiradas ou adulteradas, palavras trocadas e assim por diante. E algumas coisas muito importantes foram perdidas, né? Alguns textos interessantes. E, por curiosidade, o texto que Kardec vai... Lembra que você chegou a me perguntar, Kardec sabia que a sua obra seria adulterada? Kardec, ele chegou a escrever, num parágrafo muito longo, ele escreveu as circunstâncias de que pessoas refratárias ao espiritismo, em verdade refratárias às ideias humanistas, às ideias de progresso, elas lutariam quanto fossem para impedir o espiritismo de ser conhecido, né? E esse trecho, por ironia, foi tirado na versão adulterada. E o capítulo 15 dos Milagres, o 68, também desapareceu, né? Porque na versão nova, a versão real, tem o 68, né? Porque na versão chamada adulterada é só até o 67. Isso. Segundo aqui o nosso querido José Soares, que a fonte nossa, que é um amigo nosso, que tem muitos conhecimentos também. Algumas informações importantes para a doutrina espírita, por exemplo, a questão do livre-arbítrio, né? Veja, nunca, nenhuma parte da história da humanidade surgiu a hipótese de que o livre-arbítrio seria uma conquista progressiva do próprio espírito. Veja só. O livre-arbítrio, ele sempre foi imaginado como se Deus tivesse dado a nós o livre-arbítrio já junto com a inteligência e todas as capacidades. As religiões do passado, elas imaginam que Deus criou a alma perfeita. Certo. E ela ganhou o livre-arbítrio e fez uma escolha equivocada e aí sofre a queda e o castigo. A degeneração da alma está presente em todas as religiões do passado. Se você for pensar na religião hinduísta, por exemplo, que acredita na reencarnação, eles imaginam assim, a alma perfeita junto a Deus, né, junto à origem, e aí ela comete um erro e sofre uma queda no mundo para sofrer. E se ela erra novamente naquela primeira vida, ela vai para uma segunda e assim por diante, né? Então, a ideia de culpa em virtude da escolha equivocada, né, está presente em todas as religiões. O espiritismo e também a própria filosofia, né, vê no livre-arbítrio algo que está pleno em todos os seres humanos. Isso é que daria responsabilidade. Olha só, na Gênese, Kardec vai explicar que o espírito, quando é criado simples e ignorante, ele ainda não tem nem inteligência, nem domínio da vontade, nem livre-arbítrio. Ou seja, ele não tem responsabilidade moral. Primeiro ele vai desenvolver a inteligência,
e com a inteligência a capacidade de fazer escolha. Só então vai surgir a responsabilidade moral, o livre-arbítrio. Então, isso Kardec vai contar em alguns trechos da Gênese, e todos esses trechos foram adulterados. Então, é algo muito sério, né? Não é algo que não mexa um ponto ali, outro acolá, não. Mexe numa das pilastras, né? É a estrutura fundamental da proposta moral e psicológica espírita, que é o livre-arbítrio progressivo, foi retirado. Então, mutilando assim o pensamento original de Kardec, e depois pense o seguinte: Kardec levou 10 anos de pesquisa para conseguir chegar nessas conclusões a respeito dos ensinamentos dos espíritos, né? Quando ele estabelece isso na sua obra conclusiva de 68, veja, já é no final da vida. Ele já vinha bastante doente, trabalhando com dificuldade. E ele conclui essa obra como um fecho ali do seu pensamento, guardado para que no futuro nós pudéssemos dar continuidade e estudar o que ele elaborou. Agora, chega no ano seguinte, em 1872, anos depois, publica-se uma versão do livro com trechos mutilados, né? Kardec vinha elaborando a reorganização desse livro, como ele fez com todos, mas jamais ele ia retirar trechos fundamentais, como foi o que ocorreu na obra adulterada, né? Então, é preciso estudar a obra de Kardec com bastante cuidado e dedicação, até mesmo para entender o porquê desses trechos terem tanta importância, né? Se você não estuda Kardec, não lê, não estuda com profundidade sua obra toda, você não vai perceber. Passa desapercebido, desapercebido. Claro. E você engole aquilo como se fosse uma realidade, né? Pensa assim. Eu não sou um conhecedor profundo de Freud. Não sei se você conhece Freud com profundidade. Não. Não conhece. Mas vamos imaginar que aqueles que conhecem e gostam de Freud, eles leram sua obra inteira, né? Eles conhecem tudo, né? Todos os trechos, conhecem os artigos todos, os argumentos usados por Freud. Então, se nós pegássemos um dos livros mais importantes dele e tirássemos trechos e acrescentássemos, trocando alguns significados, é claro que um conhecedor da obra do Freud, quando vai ler esse livro, vai falar: essa edição aqui está equivocada, essa edição está faltando coisas importantes aqui, né? E ele saberia disso, e ele consideraria isso uma coisa absurda, completamente absurda, fora de propósito. Então, eu penso o seguinte, Tavares, os espíritas precisam estudar mais Kardec, até mesmo para compreender, né, o quanto essas alterações que são feitas, não só na obra Gênese, mas também nas publicações e nas divulgações e nas palestras, né, que muita gente, até mesmo desavisada, né, sem ter estudado o Kardec, faz palestras usando o nome do Espiritismo e que não tem nada a ver com a teoria proposta originalmente por ele e pelos Espíritos. O Espiritismo se propõe a ser uma revolução moral na humanidade. E algo tão sério quanto isso, para ser compreendido, tem que ter a dedicação de um estudo continuado e que não acaba nunca, né? Quem começou a estudar Kardec, uma vida não é o suficiente. Então, precisa ler sempre. Inclusive, a carta que ele recebeu antes de começar a codificação, que o Espírito fala, Espírito de verdade, é uma revolução moral que você vai fazer. Não adianta você escrever um livro, 2 e ir para casa. Tem uma batalha árdua. Chegou uma pergunta aqui, pelo WhatsApp, da Cristina da Candelária. Que luzes novas para a doutrina espírita pode trazer a divulgação dessas cartas? Já voltando aí para as cartas de Kardec, e eu queria depois voltar um pouquinho depois, se você puder e permitir, ainda para o livro A Gênese. Vamos responder a nossa irmã Cristina. Olha, veja, nós não tínhamos informação alguma sobre os bastidores do Espiritismo, né, e da vida de Kardec. Nós não sabíamos, né, a relação dele com os familiares, o fato dele e da esposa terem se dedicado a cuidar de uma filha, né,
os lugares onde ele morou, as dificuldades que ele enfrentou, né, o que ele fazia no seu cotidiano, né, como que ele quais foram os passos para a elaboração da doutrina, né, as reuniões que ele teve, o contato que ele teve, a descrição desses contatos, quem ajudou, né, ele a publicar os livros, a Revista Espírita, o cotidiano, as cartas que ele respondia, o que ele recebia, as comunicações que ele nunca publicou, porque eram comunicações particulares, diálogos com o Espírito da Verdade e com outros espíritos, orientando os passos que ele deveria dar, os lugares que ele ia visitar, né? Então, os documentos já são importantes, e olha a quantidade, são 3.000 páginas, mas também a história que vai se poder fazer a partir daqueles documentos, ou seja, podem nascer uma quantidade enorme, dezenas, centenas de livros, né, explorando a história de Kardec, transformando ele num pesquisador, né, que deve ser conhecido de todos, não só dos espíritas. Ele tem que ganhar o interesse da cultura em geral. Então, eu acho que esse passo vai ser um passo importante para que isso aconteça. Porque quando chegar, isso vai levar um tempo, mas assim que tudo estiver lá, né, traduzido e ainda disponibilizado em mais do que uma língua, né, em espanhol, inglês, além do português e francês, né, o Kardec vai se tornar o objeto de estudo no mundo inteiro, né, e muitas obras vão se produzir. Então, a gente pode ter certeza que de hoje a 50 anos, né, nós vamos ter uma revolução na historiografia do Espiritismo, né? E de uma forma ou de outra, ajuda a divulgar, porque você tem subsídios, tem estudo, tem cabedal, então as pessoas vão procurar verificar isso. Chegou agora 2 perguntas, uma eu acho que você já respondeu. Eu vou colocar aqui, porque em nome do perguntador, né, a gente sempre tem que... acho bem interessante. Tem um cadeira cativa, que é o Júnior de Parnamirim. Como, onde, quando e quem conseguiu essas cartas? Quem foi a pessoa que se apossou certo. Assim agora para essa possibilidade? Então, veja assim. O Canuto Abreu esteve lá em 1920, conversou com os... Camilo Flammarion... Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delane, todos eles, conheceu as bibliotecas, viu as obras, as anotações, e eles contaram para o Canuto, olha, ocorreu um desvio, mas Kardec havia guardado os documentos, e isso ficou na posse de Lemarri, quando ele se tornou dono de tudo, né? E então, o que fez o Canuto? Ele foi procurar o descendente do Lemarri, que chamava-se Paul Lemarri, e não tinha o mesmo pensamento do pai, né? Ele achava importante a recuperação de Kardec. E ele foi visitar a livraria Lemarri, que o dono agora era o Paul. E quando ele foi lá, o Paul conversou com ele, foram tomar um café, contar as histórias todas, né, das lembranças que ele tinha, né? E o Paul disse o seguinte, olha, eu tenho uma gerente, que é uma senhora que sabe tudo sobre Kardec, e ela guarda a chave do armário, onde estão os documentos selecionados por Kardec, no bolso dela. O armário que ficava no escritório de Kardec está aqui na livraria. E levou ele para conhecer. Então, e ele ficou 2 anos em Paris, o Canuto, né? Ele foi ganhando confiança dessa senhora, e aos poucos ele passou a ficar o dia inteiro lá, examinando as cartas, tomando notas, organizando, estudando cada uma delas, né? E ele, então, encheu caderninhos, dezenas e dezenas de caderninhos com essas informações, de anotações e as ideias todas. Depois de 2 anos, ele volta para o Brasil e ele escreveu um dossiê histórico recontando a história de Kardec, a história do Espiritismo, e até denunciando, né, os desvios, né? Os desvios de Rustang e o próprio desvio do Lemarri, em detalhes, contou tudo. Um dossiê enorme, né? Com centenas e centenas e centenas de páginas. Acontece que ele não publicou porque ele não tinha os documentos originais para provar tudo aquilo que ele estava contando. Então, ele ficou de voltar à França para ter o acesso.
Só que veio a Segunda Guerra Mundial, né? E Paris foi tomada pelos nazistas. E os pioneiros já tinham desencarnado e ele não tinha mais contato com mais ninguém. Mas, então, por volta de 1950, ele falou o seguinte: bom, eu vou voltar para Paris. Eu vou lá para ver o que é que aconteceu. E quando ele chega lá, ninguém mais está vivo. E a Maison dos Espíritos, que é como se fosse um museu e um lugar de convivência dos espíritas, quando ele chegou nessa sede, ela estava vazia. E ele conta para nós, então, que ele chegou no prédio e uma senhora que morava ali perto, né, viu ele ali interessado de um lado para o outro e perguntou: o que o senhor quer saber? Aí ele disse: olha, eu quero saber sobre a Casa dos Espíritas. Né? A senhora não sabe se as coisas que tinham aqui guardadas estão aqui? Aí ela disse: olha, os nazistas levaram tudo. Eles vieram aqui... Durante a ocupação de Paris, né? Da durante a ocupação, Guerra. Eles tomaram um prédio, revistaram todos, mandaram sair e revistaram, e tudo que tinha dentro eles levaram com eles. Inclusive o armário. Que era o armário que tinha os documentos. O Canuto Abreu ficou desolado, né? Voltou na livraria e olha o destino, a livraria fechada. Ele consegue, com uma governanta que estava ali: a senhora não abriria só um pouquinho a porta para eu dar uma olhada lá dentro? Ela abriu, estava tudo um pouco tomado de pó, um ambiente que parecia um túmulo, né? De tristeza ali. E ele falou: a senhora não sabe do material que estava aqui, do armário? Ela falou: não tem mais nada. Não, o que tem são esses livros e essas coisas, mas não pode mexer em nada, porque a livraria está sob guarda da justiça. Né? O seu Paul Lemarie, ele, quando morreu a gerente dele, que ele chegou a se casar no final da vida, mas como uma homenagem para ela morreu antes dele, e ele já estava ele não tinha conhecimento para tomar conta, e ele arrumou um sócio. E esse sócio acabou desvirtuando das ideias originais. E acabou em litígio. Né? O Paul ficou doente, não tinha mais onde morar, a livraria ficou fechada, e ele recebeu de um amigo, né, a possibilidade de morar num quartinho. Ele estava com os pés doentes, né? Não conseguia caminhar mais direito. E o Canuto Abreu conseguiu o endereço. E ficava numa área mais afastada de Paris, no meio de uma floresta. E o Canuto deixou para o dia seguinte e foi até lá. Encontrou a casa e encontrou o Paul Lemarie. Depois dele se recompor ali para recebê-lo, eles ficaram longamente conversando sobre o passado, as dificuldades que o Paul enfrentou. E aí o Paul Lemarie contou: olha, eu realmente entreguei o armário para a Maison dos Espíritos com alguns poucos documentos. Né? Uma parte dos documentos eu entreguei também para o secretário da Maison dos Espíritos, e eu guardei aqui comigo o lote mais importante. E foi buscar um bornal de couro, né? E disse assim: meu amigo Canuto, ficará muito melhor em suas mãos do que aqui, com a chance disso ficar absolutamente perdido. Leva para o Brasil. E o Canuto voltou para o Brasil com essas cartas. E aí ele procurou um amigo dele, que era um jovem médium, não sei se você já ouviu falar, chamado Francisco Cândido Xavier. Amigo, seu Francisco de Paula Cândido, como diz o outro. Então, o Chico, quando encontrou o Canuto, e o Canuto mostrou aquelas cartas, ele ficou profundamente emocionado, né? E ele disse assim: e agora? Eu tenho já o meu dossiê e tenho as cartas, o que eu faço? Aí o Chico falou: publica tudo. Doa quem doer, o movimento espírita precisa saber o que ocorreu com o movimento espírita, né? Nós precisamos restabelecer, de acordo com as ideias de Kardec, né? O Chico chamava o Lemarie do coveiro do espiritismo, né? Só que o Canuto, então, em Pedro Leopoldo, junto ao Chico, ele já passava de 1h, e ele disse assim: amigo, não é melhor a gente conversar com os espíritos? E o Chico se concentra e recebe Emmanuel. E nós temos lá, junto aos documentos do Canuto, essa carta psicografada. E nessa carta o Emmanuel fala... o Emmanuel fala... Isso. O Emmanuel diz assim:
não sou eu que vou lhe trazer esse recado, trazer a vocês dois. Esse recado vem de espíritos que diante deles eu sou muito pequenininho. São os espíritos responsáveis pela codificação. E aí o Emmanuel diz, transmito deles a seguinte informação. Não é hora de tornar isso público agora. Por quê? O objetivo não é fazer polêmica, mas esclarecer os espíritas. E que para isso aconteça, você precisa transcrever, traduzir, contextualizar, escrever artigos, preparar o entendimento que essas cartas oferecem. E para isso, você vai ter que dedicar a essa tarefa todos os dias da sua vida. E aguarde novas instruções. E Canuto fez isso. Passou a pesquisar, combinou com o Chico que eles não iam tornar público, então, aquelas informações. E muitos anos depois, eles trocam cartas, e o Canuto diz para o Chico assim, Chico, eu acompanho você divulgando a doutrina para todos os lados no Brasil, e eu fico aqui no meu escritório com essas cartas amareladas. Enfim, e não posso fazer nada agora. Né? E olhando para elas, eu fico com uma imensa saudade do futuro. Frase bonita, né? Uma imensa saudade do futuro, porque era agora, quando tá tudo Exatamente. claro, né? Tem que ter, né? É muito, muito bem pensado. Além de tudo... Eles recebem nova comunicação dos espíritos, e os espíritos dizem o seguinte, olha, Canuto, vocês vão fazer como fizeram os essênios, que tiveram acesso a documentos originais de Jesus e te guardaram isso num vaso e só no futuro é que esse material foi conhecido. Com você vai ser igual. Aí ele confiou todo o acervo dele para a filha, assinou no cartório, viu, a responsabilidade dela sobre os escritos dele, que tinha aquele dossiê que ele escreveu, né? As cartas de Kardec, mais em torno de 18 a 20 mil livros raros, né? E tudo isso ele falou, não separe nada, tudo tem que ficar junto. E ele virou para a filha e disse assim, tá vendo meu neto? Que era um rapazinho ainda. Ele falou assim, quando ele ficar adulto, você vai passar para ele a responsabilidade. E ele é que vai continuar tomando conta, porque eu tenho certeza que nem ele nem você vamos ver a época que isso se tornará público. E quem confiou a nós, a FEAL, a guarda e a divulgação, depois de toda essa saga, foi o Lian, o neto do Canuto. Né? O neto. Eu queria lhe contar que eu tive também uma felicidade de pegar esse conjunto de documentos e cartas trocados entre Canuto e Chico, pedir para um amigo meu, né, o Thales, que é um procurador do interior de São Paulo, que marcasse uma reunião com o filho do Chico, que eu queria levar para ele essas cópias para fazer parte do museu. Certo. E quando lá cheguei, Tavares, ele falou assim, o Eurípides, Paulo, vamos lá na salinha do Chico, no quartinho dele, que essa conversa é muito importante. E sentamos ali do lado da cama do Chico e ficamos conversando, e eu explicando para ele tudo aquilo. Quando eu acabei de explicar, ele olhou bem firme para mim e disse assim, vem comigo. Me levou a um quartinho que tinha uns cofres, abriu e pegou um monte de pastas e disse, isso aqui são os documentos e os guardados do próprio Chico. Você vai levar para São Paulo para que isso seja digitalizado junto com os de Kardec. Depois eu vou para São Paulo, levo mais até que a gente tenha todo o material do Chico digitalizado. Quando ele chegou em São Paulo, ele me contou uma história. Foi a seguinte, Tavares. Ele disse que o Chico, antes de morrer, procurou o Eurípides e disse assim, nada do que sejam os documentos meus guardados, você não entrega para ninguém, não separa nada, deixa tudo junto. No futuro, os meus documentos vão ser estudados junto com os de Kardec na universidade. Ele disse, como é que eu vou saber? Como é que eu vou fazer? Para quem que eu vou entregar? Ele disse assim, você guarda e a pessoa para que você vai entregar esses documentos vai ser indicada pelo homem da justiça. E ele já havia identificado esse procurador como sendo o homem da justiça, né? Então, quando eu fui lá indicado por ele, e com um material que era de Kardec, o Eurípides falou, bom, é o Paulo. De 2 mais 2 ainda é 4 em qualquer lugar do mundo, né, meu amigo? E hoje nós estamos com essa tarefa que cabe a todo o movimento espírita, né? De conservação, preservação e divulgação dos documentos, não só os de Kardec, como também os do Chico Xavier, né?
E é muito importante que a gente reúna tudo isso, né? Não só num grande acervo, né? Para que realmente a universidade possa estudar esses dois grandes, o maior médium, né? E o fundador da doutrina. Agora, eu só queria fazer duas perguntas mais, porque estamos pertinho do final, você tem uma outra live, a gente não pode estourar o tempo. Então, os alemães, graças a Deus, não levaram o que a moça informou. Eles tiraram de lá, mas não levaram e sumiram. Porque normalmente o alemão o levaram. Levaram. Eles levaram os quadros, eles levaram o armário, tudo que estava ali, que era do Museu Espírita, né? Alguns poucos documentos que estavam também no armário, né? Mas todo o resto acabou sendo preservado. Um lote de cartas também que acabou sendo deixado na livraria pelo Paul Lemarie, né? Também foi preservado, né? Tem mais aquele lote que o Paul entregou para um secretário, né, da Maison dos Espírites. A família desse secretário também achou o lote. Então, a nossa geração vai ver a preservação desses quase 3.000 documentos, né? Se alguma coisa se perder, vai ser pouca coisa. Pouca coisa, realmente. Então, o que perdeu, o que o alemão sumiu, foi pouquíssima coisa. Agora, olha bem... Mesmo assim, nós temos pistas, viu? Nós temos pistas para encontrar o armário e os quadros. Porque o espólio, né, está sendo todo registrado. E a gente já tem notícias de que esse material é possível de se resgatar. Então, acho que até isso nós vamos ter de volta. Maravilha. Agora me diga, esse é um projeto muito grande e eu quero aqui entrar numa seara. Como é que você está fazendo isso? Tudo bem, a Fundação André Luiz, você... mas tem um custo, né, meu amigo? Isso... você não faz assim, estalando os dedos. Como é que está essa coisa da parte, né, financeira, da parte de botar isso realmente ao público? Tem um custo, não tem para onde, não vai cair do céu. Para você ter uma ideia, só de custos fixos para criar os laboratórios, e considere o seguinte, hein? As cartas vão ser traduzidas e transcritas, mas a digitalização e a preservação dela já está tudo feito, 100%. Então, as cartas de Kardec estão preservadas. Já alcançamos essa meta fundamental. Mas o custo disso tudo já ultrapassou 600 mil reais, que a Fundação Espírita André Luiz, R$1.000. 600 mil. Só de custo direto, né? Porque ainda tem todo esse custo indireto, né? Da divulgação da organização, né? Os profissionais envolvidos, né? Que também estão participando, mas eles já trabalham para a Fundação, né? Então, nós temos profissionais dedicados, né? São profissional de conservação, de digitalização e muitos voluntários. Nós temos acadêmicos voluntários traduzindo e transcrevendo e temos voluntários também lá dentro do CEDOR, na área de preservação e de recuperação. Porque a gente não pode esquecer, Tavares, que além das cartas de Kardec, nós temos 40 mil páginas do Canuto, o acervo do Chico Xavier, né? E cerca de 18 a 20 mil obras raras. Tudo isso, tem muitas obras lá que só tem um exemplar. A gente não tem mais nenhum exemplar no mundo além do que está ali. Então, todo esse material ainda vai se desdobrar em novas informações e novo conteúdo. A história, tudo isso que eu estou contando para você, está no livro Autonomia, né? Vamos falar aí do livro, né? A história já vai contada do Espiritismo, que é da FEAL, né? Os recursos auferidos com a venda desse livro se revertem à divulgação e à obra da FEAL. Né? Então, e a nossa Elsa está adorando, viu? Ela me mandou hoje um aviso, está adorando o seu livro. Pois não, pode dizer. Aqui nesse livro, a gente tem a recuperação do que foi o Espiritismo nos tempos de Kardec e grande parte do relato que o Canuto faz sobre o que ele viveu com o Chico, está tudo aqui. Essa história está toda aqui. Então, quem se interessar... Uma coisa, quem quer adquirir o livro é pelas mídias sociais, não é isso? A Autonomia... se quiser, para quem está pegando o programa agora, como é que faz para adquirir essa obra, por favor? Olha, você pode comprar no site da Mundo Maior, né? Inclusive, quem estiver acompanhando a live
ganha um desconto de 10%, vai lá no site da Mundo Maior, pede os livros, na hora que aparece lá no carrinho para fazer a compra, tem lá cupom de desconto. Escreve Paulo 10, Paulo 10, tudo maiúsculo, sem espaço. E vai ganhar 10% de desconto no valor da obra, né? Ou, se preferir, também pode comprar esse livro na Amazon, a versão digital também. Certo. Que aí você já lê no seu computador, no seu tablet, nos meios digitais, né? Então tem essas duas possibilidades, né? Você comprar e receber em casa pelo correio ou comprar a versão digital, né? Você tem a perspectiva de fazer a segunda parte ou vai ficar nessa aí, só nesse? Ou você acha que todo esse cabedal ainda merece mais uma sequência? Nós só esbarramos nos assuntos, Tavares. Né? Isso é quase que só o prefácio do que nós vamos saber a respeito de Kardec, do Espiritismo e todos os desdobramentos do estudo desses documentos todos que virão à tona, né? Muito bem. Mas a gente vai voltar um pouquinho para aquele negócio que você me falou, quase 600 mil reais hoje e fora isso. Então, tudo bem, eu posso ser voluntário, eu sou muito bom no francês, eu vou lá tentar traduzir voluntariamente e ajudar. Como é que eu posso ajudar voluntariamente nessa questão física, de poder ajudar em alguma coisa? Ou também como é que eu posso ajudar, e isso aí tem que falar mesmo, não tem para onde, monetariamente, porque isso alguém tem que chegar junto. A fundação, né? Se você procurar nos sites, nas redes sociais, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, elas têm o Clube Amigos da Boa Nova, eles recebem doações. A FEAL é associada, né? Ela faz parte do grande grupo, que é as Casas André Luiz, Centro Espírita Nosso Lar, que faz todo aquele atendimento, né, das crianças, né, com deficiência, né, e eles, então, arrecadam livros para vender, eles arrecadam móveis e também doações ou participações mensais. Então, é só entrar lá na FEAL, né, você vai encontrar os telefones e os meios digitais de você participar e fazer sua doação, porque, veja, é um trabalho primoroso que a FEAL está fazendo em nome da doutrina espírita, conservando para sempre, né, as fontes primárias que servem ao entendimento e à recuperação da proposta de Kardec, que era o que Kardec queria, né? Ele escreveu: eu aguardo que no futuro a história do Espiritismo seja contada, fundamentado nessas cartas que estou separando, nesses documentos originais. Então, eu fico... Como todo espírita, né, eu fico muito feliz de ter visto em vida esses fatos ocorrendo, né? Espero que as próximas gerações possam aproveitar isso de uma forma até mais completa, né? E para quem ainda não entendeu a importância do que estamos lidando aqui, né, o Espiritismo resgata a proposta de Jesus, né? Foi previsto, o advento do Espiritismo foi previsto por Jesus, né? Na figura do Consolador Prometido, né? Então, o Espiritismo tem uma importância, não é para os espíritas, tem uma importância para a humanidade, né? Ele participa da grande revolução moral que vai mudar a paisagem do nosso planeta, do mundo velho para o mundo novo, né? E nós vamos finalmente ter uma humanidade vivendo em felicidade e em paz. Então, não é pouca coisa, né? É muita. E além das cartas de Kardec, você tem o Canuto, você tem agora também Chico, quer dizer, esse volume parece que é o fermento de Deus, está aumentando cada vez mais, né? Porque era só as cartas em si já era algo fantástico. A Gênesis também, essa grande descoberta, aí vem a 4 mil e poucas artigos, você me falou aqui que eu fui ela, 40 mil. 40 mil páginas do Canuto. 40 mil páginas do Canuto, mais o Chico Xavier, então... É muita coisa que a gente vai ter aí para trabalhar em cima disso. É aquele Jesus, tivemos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Exatamente. Estamos nesse momento aqui. Tenho saudade do futuro. Essa daqui vai ficar marcada, eu anotei aqui, viu, seu Fica mesmo. É lindíssima essa frase do Canuto, né? É uma frase de profunda consciência de que tudo aquilo iria se cumprir, né? Então, veja, o investimento que ele fez, toda a dedicação
para que esse material, né, fosse preservado, né, agora está se concretizando, né, com o trabalho e a dedicação com que o nosso abraço aí para o Adalberto, que está acompanhando a gente lá do Japão, né? Lá do Japão. Esse aqui é gente boa, tem a Adalberto, tem o Alexandre, a Tânia, meu amigo Adalberto, vai fazer um programa aqui com a gente, né? Próxima semana, a nossa irmã Luísa, o nosso irmão Alexandre, a Célia, a Tânia, né? A nossa querida Joana também, o Delcio, nosso aqui, o homem que constrói hipóteses para o futuro, e a nossa irmã e querida Elsa Rossi, que proporcionou tudo isso aqui para a gente. Muito obrigado, meu amigo, meus irmãos. Meu amigo, eu queria, infelizmente, a gente vai ter que terminar, porque, além de tudo, você tem uma live agora, né? Tem que respeitar o seu horário. Eu queria as suas considerações finais. Você poderia fazer a prece de encerramento? Eu vou fazer uns avisos e volto. Então, você faz as considerações finais e a prece, depois que eu fizer aqui os avisos da programação da Web Rádio Estação da Luz. Um momentinho só, por favor, deixa eu colocar aqui na tela, porque hoje nós tivemos o nosso irmão Paulo Henrique de Figueiredo trazendo esse cabedal. Quando eu falo cabedal, é realmente muita coisa. Eu pensei apenas que eram as cartas de Kardec, a questão da gente, mas já vem aqui Canuto, vem com Chico Xavier, então é mais coisa ainda. Amanhã, deixa eu botar aqui, nós teremos, volta, o Rony de Lara e a Andréia Silas, do Rio de Janeiro, vão falar sobre a rádio e a divulgação. São duas rádios, uma do Paraná e outra do Rio de Janeiro, a gente está fazendo uma tabelinha aí, junto aqui com a Web Rádio. Na sexta-feira, o nosso irmão José Soares, da Federação, vai fazer o estudo sobre o livro de Chico Xavier, com diversas possibilidades dentro daquele cabedal de conhecimento, que são os livros do Chico Xavier. No sábado, nós teremos o nosso irmão Enzo Obama, falando sobre reencarnação. Ele é lá da Sociedade Espírita Caminho de Luz, de Cascavel. E no domingo, fechando a nossa semana, sempre às 19 horas, as Parábolas de Jesus, com o nosso irmão Corme Deolino, que é lá da Congregação Francisco de Paula, lá do Rio de Janeiro, ali do bairro da Tijuca. Nós também queremos falar sobre os nossos programas diários. Toda segunda e sexta-feira nós temos, a partir das 8 horas da manhã, nos domínios da mediunidade, com o nosso irmão Amadeu Ferreira, segunda e sexta-feira. Na terça-feira, também no mesmo horário, o nosso irmão Décio Soares, o programa Espírito Construindo Pontes para a Eternidade, sempre às 8 horas da manhã. E na quarta-feira, como foi hoje de manhã, Alexandre Santos e sua equipe fazendo o programa Filosofia, Ciência e Moral. E queremos convidar a todos para o 12º Seminário Espírita do Grupo Caritativo São Francisco de Assis. Doenças silenciosas da alma, depressão, suicídio, ansiedade, obsessão, pânico, perda de entes queridos, com a nossa querida Sandra Bola aqui do Rio Grande do Norte, Elizabeth Diniz também aqui de Natal, Marcelo Shoa de São Paulo e o nosso Frederico Menezes de Pernambuco. Vai ocorrer agora dia 26/9, um sábado, das 8 até as 13 horas da manhã, apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e a transmissão pela Rádio Portal de Luz e também pela Rádio Estação da Luz. Maiores informações no 84 991 80 0858. Essa é a nossa programação. E voltamos agora para agradecer ao nosso irmão. A agenda sei sua que é muito cheia, mas também quero agradecer a Érica, que é a que organiza, minha amiga Érica. Ô, danadinha, ela adora quando eu falo pronto, sabe? Porque ela diz que aqui em Natal tem um negócio de pronto. Aí eu adoro quando você fala isso. Fale pronto pra mim. Só toda vez que eu falo um negócio, agora eu boto pra você e pra ela pronto, que ela gosta, né? Então, pronto. Minha amiga Érica, muito obrigado. Cada região tem sua característica, né? Tem, né? Você já esteve aqui em Natal? Pessoalmente? Não, Natal ainda não. Não, tive aí perto em vários outros estados, mas em Natal ainda não. Teremos a oportunidade, com certeza. Quando terminar tudo isso, bota aí na agenda para você vir aqui, para a gente dar um abraço e levar você aqui para conhecer diversas casas e trazer todo esse conhecimento ao vivo e a cores para todos nós. Então, por favor, meu amigo, muito obrigado, e a prece de encerramento e o nosso agradecimento sincero e de coração. Então vamos elevar os nossos pensamentos, né, ao nosso Criador e perceber o quanto que os seus planos são perfeitos, né, dando a nós, no início do nosso desenvolvimento enquanto alma,
nos seres mais simples da criação, até chegar à vida animal ali, ainda inconscientes da tarefa que teríamos pela frente. Na primeira vida humana, ali simples, ignorantes, ainda sem responsabilidade moral e conquistando cada um dos nossos valores pelo esforço. Sempre fazendo uso da liberdade e da escolha livre, né? Então, Deus fez um universo tão fantástico que ele age por meio de leis e nos amparando pelo seu amor, né? Que é o mais profundo. Mas, para levar um copo d'água para alguém que esteja com sede, ele precisa que um de nós, né, faça uso das nossas mãos e leve até aquele que tem sede. Então, Deus confiou a nós, né, a continuidade e a harmonia da sua obra. Eu acho que é isso que tem que encher nosso coração de alegria e saber que o Espiritismo traz essa verdade para todos, podendo fazer e colaborando para que o nosso mundo se torne feliz, né? Muito obrigado. Nós é que agradecemos, meu amigo. Deus que lhe pague, Deus que lhe proteja sempre, os bons espíritos sejam com você, que esse projeto você possa terminar com louvor. E o nosso Canuto, que eu fiz, quando você falou, que eu comecei a pesquisar, fiquei apaixonado. E aí, quando você falou que eu estou com saudade do futuro, aí pronto, arriei de 4 pneus pelo meu amigo Canuto. Meu amigo, um abraço no seu coração, muito obrigado, que a paz de Deus esteja com você. E voltamos com a nossa programação normal pela Web Rádio Estação da Luz. Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser. Que coisa linda, divina e maravilhosa.